Mas e aí? Perguntou Neiva. Quer dizer que o plano falhou? E o que foi feito desses espíritos? Não, Neiva. O plano não falhou. Apenas não se cumpriu em toda a plenitude. Muita coisa foi feita que permitiu a evolução da Terra. Já os grandes animais haviam sido afastados, tornando habitáveis as principais porções de terra. Os princípios da tecnologia e as sementes da vida social formavam um lastro imperecível na mente de muitos habitantes. O padrão espiritual então existente foi permitindo a materialização da natureza e tudo se foi modificando. Os imortais Ektumãs foram se transformando em lendas e deuses, e o homem foi construindo suas cidades e suas religiões. A partir daí, os grandes missionários começaram a vir à Terra e os Ektumãs recolhidos no planeta-mãe começaram a reencarnar nos descendentes de seus antigos corpos. Página 174. Reflexão em 21 de setembro de 2020. Em verdade, o planejamento poderia ter falhado se não houvesse a tempo a intervenção externa de Capella por meio da astronave Estrela Candente. Nos 2000 anos, como nos relata Manto, muito foi feito e aproveitado pelos mestres capelinos na continuação do projeto Terra. A visão de erro e acerto dos capelinos é diferente da nossa conceituação, pois eles preferem usar os termos da função, da razão das coisas serem ou não serem. O acerto passa a ser observado como algo que funcionou e o erro o contrário. Contudo, em ambos existem lições a serem aprendidas, absorvidas pelo espírito que sempre procura acertar. Na verdade, toda ação é baseada na visão de mundo do agente e muitas das vezes o seu entendimento difere radicalmente dos demais, mas não necessariamente ele reconhece sua atitude como má, no sentido de fazer maldade, de prejudicar outrem. Na maioria dos casos, para o agente ignorante, entre aspas, e os chamados assim, pois ele tende a ignorar a visão do outro, este age pensando no bem comum. Contudo, colocando ele em primeiro lugar sempre. Eis que a este tipo de ignorante denominamos o sufixo individualista, ou seja, primeiro eu, depois aos outros o que eu não quiser ou não puder ter. Na era dos Ektumãs, vemos este eu falar mais alto do que o nós, e na confecção de uma sociedade, cujo balizadores são os valores da igualdade, irmandade e fraternidade, por exemplo, o eu não pode vir antes do todos nós. Neste aspecto, os imortais falharam, pois sua missão era voltada para todos, em função da redenção dos equívocos que cada eu ali, no controle daqueles corpos divinos, carregavam no seu histórico mais recente. Estavam prisioneiros nos umbrais de Capella e de lá foram resgatados para a preparação e o cumprimento desta missão. Porém, usaram mal a liberdade condicional que lhes foi concedida e, por fim, tiveram que ser recolhidos novamente para aguardarem uma nova oportunidade. Alguns já reencarnaram aqui na Terra, outros ainda não tiveram esta permissão. E é possível que um ou outro nem consiga a façanha, tamanha sua teimosia e não reconhecer a distonia de seus atos para com os planos originais. Para tal ser, Deus não tem pressa, já que Ele mesmo não faz por onde de receber a misericórdia.
Existe ainda a informação de que alguns velhos Ectomãs fizeram do etérico da Terra sua nova prisão e, respeitando o livre-arbítrio, seguem suas jornadas em busca de poder, angariando devotos rebeldes contra o sistema crístico. A principal missão dos Templos do Amanhecer é garantir a oportunidade de redenção de todos aqueles que no etérico estão a ignorar as possibilidades de evolução espiritual. Nossas bases estão sediadas em campo, entre aspas, inimigo, por assim dizer, pois a maioria sim nos considera. Ponta Negra é uma fortaleza construída a partir da ascensão de Natachan para Agla Quataí 108 e fica nas cercanias dos vales negros da incompreensão. Pai Seta Branca comprometeu-se e nos comprometeu como tribo, junto a Jesus, com a missão de salvar o maior número de almas possíveis antes que uma nova, entre aspas, chupada seja executada nas entranhas do etérico da Terra. Tia Neiva e Pai Seta Branca nos deixaram algumas linhas sobre as ocorrências traumáticas que virão desta nova transição planetária, onde não poderá, para o sucesso do porvir, sobrar pedra sobre pedra, e todo mal evoluído será inevitavelmente transferido para outro lugar adequado ao seu padrão vibracional. Uma nova terra irá surgir. Salve Deus, graças a Deus.